Olá, Silvânia. Aqui. Prevenções negativas, não é isso? Isso. Pode ler, por favor, Rony. Então, vamos lá. Peraí. Boa noite a todos, mais uma vez. Prevenções negativas. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. Doença em casa ou em ti mesmo, a aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito. Aparecida, fecha seu áudio. Aparecida Trindade, por favor. Estou tentando aqui. Alguém está tentando? Obrigado. Fechou, obrigado. Tá fácil. O pessoal descobre rápido. Descobre nada. Érica, também por favor, fecha, por fecha o favor. áudio. Karina também, por favor, fecha o áudio. Vamos deixar o áudio fechado, pessoal, porque senão joga ruído na sala, tá bom? Aí quem quiser falar, abre o áudio e toma a palavra. Por favor, Rony. Prevenções negativas. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. Doença em casa ou em ti mesmo, aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Provações de familiares e amigos, a lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Parentes difíceis, queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Amigos que se afastam, reprovação não trará nenhum de volta. E se realmente eles estão em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Acidentes reclamando de socorro, desespero, não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial de tua presença. O Atos usa o teu arquivo de silêncio. Acusações contra alguém, eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Isso do livro Calma, escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Obrigado, Ronald. Alguém gostaria de comentar a nossa lição de hoje? Ninguém? Abre o áudio, Valdemir. Pelo menos uma fala aí do Emmanuel, que é muito interessante, que vem em cima do ensinamento de Jesus. Ele diz, muitas das nossas preocupações, das nossas ansiedades, não acontecerão. E tem uma fala do Cristo que diz, não vos ansieis pelo dia de amanhã. Então, o Emmanuel vem ratificar esse ensino do Cristo e tem uma pesquisa feita pela psicologia de que 98% das nossas ansiedades, das nossas preocupações, são desnecessárias, porque elas não acontecem. Então, acho que essa fala do Emmanuel é muito interessante num nível de ansiedade que nós vivemos atualmente, onde há uma ansiedade quase que generalizada, um tag geral, né, generalizado para todo mundo. Então, a gente perceber esse ensino de Jesus
é importante. Me lembro também, né, uma orientação, na verdade, né, de que desesperar-se, né, com as coisas não vão resolver as coisas nem acelerar o tempo das coisas, né? Então, quanto mais serenos, né, quanto mais tranquilos nós estivermos nas coisas que nos circundam, né, ou que esperam de nós alguma ação, menor será o peso e a ansiedade que isso pode nos gerar. Então, realmente é algo que nós precisamos, Emmanuel falou várias vezes aí, algumas situações, né? Não adianta isso por causa daquilo, não adianta aquilo por causa daquilo. Então, realmente, a gente tem que enxergar as coisas sempre de uma visão proativa, otimista, mas guardando as devidas proporções desse desequilíbrio, né, que muitas das vezes nos traz. E lembrando que isso não vai, de forma alguma, mexer no tempo, nem na conclusão daquilo que nos espera. Então, tenhamos realmente paciência, exercitemos a paciência, né, a tolerância, porque esse é o caminho para todos nós. Mais alguém gostaria de falar algo? A Karina levantou a mão. Oi, Karina. Agora você fechou o áudio, Karina. Não, acho que foi acidental. Oi, tá ouvindo? Oi, Sim. opa, sim. Sim? Não sei, Fernando. Não. Oi, você ia perguntar alguma coisa, Karina? Você fechou o áudio de novo. Abre o áudio, Karina. Ai, boa noite, finalmente. Diga, Muito Karina. bom, Suzy. Seja bem-vinda. Obrigada, meu querido. Abre seu áudio, Karina. Consegui. Eu acho assim, nós estamos em uma epidemia de ansiedade. A ansiedade vem, no caso, acumulando assim, desde os adolescentes, todo mundo vive muito ansioso, e a ansiedade traz um desequilíbrio muito grande, porque a gente sofre duas vezes, antes do acontecimento e quando acontece alguma coisa. E às vezes nem acontece. Na verdade, a gente tem uma expectativa tão grande, cria, né? Uma expectativa tão grande daquilo que pode ser bom ou pode ser ruim, que acaba gerando, assim, no caso, muita ansiedade e angústia. E isso está deixando muita gente doente mesmo, com essas crises de ansiedade e tudo mais. Na vida, na verdade, a gente tem que ter bom ânimo, mesmo quando tudo tá adverso, vamos dizer assim, que parece não estar bom, porque sempre tem um dia após o outro e o tempo é o melhor método. É claro que é muito difícil para a gente, enquanto ser humano, manter o equilíbrio quando tudo parece sair do controle da gente. A nossa mania de controlar tudo é que é a pior das coisas. A gente quer ter controle sobre tudo que acontece na nossa vida, quando, na verdade, a gente tem que ter ânimo, tem que ter paciência e tem que, vamos dizer assim, ter confiança de que tudo vai ficar bem e manter-se no presente, não no futuro ou no passado, que isso atrapalha muito. É isso. Obrigado, Karina. Mais alguém gostaria de comentar? Kate colocou um comentário. Alguém pode ler, por favor? Ela diz que nós não podemos ficar 100% do tempo positivos. Que há alternâncias de bem e de mal. Hoje em dia, também, diz ela, tem a positividade tóxica. Não tem como ser positivo 100% do tempo. 100% não tem. Mas a ansiedade desmedida é uma recomendação de há 2000 anos. Conter a ansiedade desmedida é uma recomendação de Jesus. Então, essa realmente precisa se esforçar para trabalhar.
E realmente ela vem da nossa necessidade de controle, da nossa necessidade de ter tudo sob controle. E nós não controlamos nada que está fora de nós. Então, isso é uma coisa que nós precisamos internalizar para não sofrermos antes que aconteça e por que não aconteceu. Nós vamos sofrer antecipadamente sem que aquilo aconteça de verdade. 2% das vezes acontece, 98% não. Então, é um sofrimento inútil, com toda certeza. Bom, vamos fazer a nossa prece. Esse é um assunto que demanda uma discussão longa, né? Se nós deixarmos quente, não vai para o nosso estudo, né? Demanda uma palestra. É verdade. Vamos, então, para a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Ninguém? Vou recorrer à listagem aqui, hein? Eu posso De fazer, coração. Mauro. Pode? Por favor, então. Obrigada. Então, vamos orar. Antes de mais nada, agradecer a espiritualidade amiga que coordena esse estudo, agradecer por nossa saúde, agradecer pelos nossos lares, nossos amores, nossos amigos, toda a nossa família, consanguínea e espiritual. Agradecer por essa feliz oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para estudarmos essa doutrina que nos guia os passos, que nos elucida tantas dúvidas e que nos traz tanto consolo. É muita gratidão por esse momento e que possamos ser gratos sempre, em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Elia. Bom, pessoal, Eu que agora agradeço. preciso de um orador aí para as perguntas e respostas. Quer que eu leia, Mauro? Não, Pode ler, Flavinho. não vai, Flávia. Quem falou? Foi a Vera. Quer ler, Vera? Não, pode ser você. Tranquila. Tá. Nós paramos na 628, tá, pessoal? Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério, para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Essa resposta ela é bem aderente à nossa lição de preparo de hoje, né? Falando da questão do tempo, né? Do planejamento das coisas serem paulatinamente
sedimentadas, se preparando para a próxima etapa. Então, se em tudo no universo ocorre desta maneira, né, não de forma atropelada, nem antecipada, tudo acontece no seu tempo, por que nós, né, não buscamos esse aprendizado, né, com esses companheiros que nos ensinam a todo instante e aplicamos em nossas vidas? Hoje já não podemos mais dizer que não sabia, né? Como não sabia? O ensino foi distribuído, né? O que a gente ainda reluta é exatamente na vivência dos ensinos. Apesar de nós sabermos, nós ainda relutamos na vivência daqueles ensinos. Então, hoje mesmo a gente está vendo isso, né? A pergunta e resposta de hoje nos fala desse planejamento, do tempo das coisas, né? E a lição nos fala, a lição que abriu a nossa reunião, exatamente dessa dificuldade que temos na gerência e na administração desse tempo. Então, realmente, nós precisamos entender que não há atropelos, né? Quando Kardec fez a pergunta, os espíritos responderam para ele exatamente isso. Kardec, olha só, não existem atropelos. Planejamento existe, ele se segue. Por quê? Porque faz parte de uma obra maior. E essa obra maior, ela é construída dentro do olhar misericordioso de Deus, mas também perfeito. Então, mas a humanidade não está correspondendo. Isso é um mosaico de vários pedacinhos, aos quais cada um deles somos nós ali representados. Então, a nossa relutância, a nossa dificuldade na tradução do conhecimento em ação é que faz com que haja, na sociedade como um todo, que é uma reunião de pessoas, a dificuldade, a impedância, né, de nós efetivamente caminharmos para um mundo melhor e sermos pessoas melhores. Alguém gostaria de comentar mais algo? A Íria levantou a mão, e antes da Íria, lembro também uma parte aqui da resposta que eles falam, da importância daqueles ensinos que vieram, mesmo que incompletos, mas proporcionais à nossa capacidade de entendimento, e que tem muitos ensinamentos, tem um fundo de ensinamento muito grande, tanto que ele diz, não despreze filosofia, religião, nenhuma delas, porque todas trazem ensinamentos importantes para os dias atuais. Os nossos ensinamentos de hoje são calcados em cima desses ensinos que vieram depois. A gente pode tomar como exemplo as 3 revelações que nós falamos sempre. A revelação de Jesus veio em cima da revelação feita por Moisés. Do Espiritismo, em cima, alicerçada pelo ensinamento de Jesus. Então, as coisas vão se completando. Tudo é solidário, dizem eles, né? Tudo é solidário no universo. Diga, Íria Maria. Acho que o Mauro não está vendo aí as mãozinhas levantadas. Não estou. Então o que eu ia falar também vem ao encontro do que o Valdenir estava falando, e eu lembrei da passagem bíblica que, se não me engano, é Mateus, né? Eu não guardo, onde os discípulos perguntam, né? Por que conta para nós em parábolas? E foi que o Cristo respondeu que eles foram privilegiados, eu entendi assim, privilegiados por estar convivendo com o Cristo lá e poder saber a verdade direto da fonte. Eu tive a impressão que o Kardec fez a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Por que para eles você conta em parábolas e para nós você conta aqui mais na intimidade, direto no assunto? Não foi essa impressão foi essa impressão que eu tive. O que vocês acham? Então, Jesus contou em parábolas porque, na época, nós não seríamos capazes de entender nessa largueza de informação, de conteúdo. Então, por isso, ele contou de forma resumida, porém com o ensinamento ali presente. Já Kardec já pega uma condição completamente diferente, onde nós já estávamos
cercados de muitas informações que poderiam ser... poderiam não, com certeza nos dava a condição de Jesus falar novamente, agora com maior profundidade sobre as coisas. Então, depende diretamente da condição daquele que vai receber a mensagem. É igual a criança, né? Você vai dar um ensinamento para a criança, você vai adaptar de uma maneira que ela compreenda. Aquela mesma criança, quando adolescente, se você for tratar sobre o mesmo assunto, você já vai abordar de uma outra forma. E esse adolescente, quando adulto, se você for tratar do mesmo assunto, você também vai tratar com maior profundidade, né? Então, é exatamente assim que acontece conosco. Quanto maior a nossa maturidade espiritual, maiores serão as condições e também nos dará acesso a mais informações, porque temos condições de administrá-las, de absorvê-las e de entendê-las. Essa passagem, ele está lá na passagem de Jesus, quando ele fala, não põe a candeia debaixo do alqueire. E Kardec diz, como Jesus fala isso, ele explica, né? Porque Jesus, mesmo tendo essa recomendação, contou muitas parábolas. E aí ele diz, os discípulos perguntam para ele, e ele diz, porque a vocês foi dado compreender, a eles ainda não. É o que a gradação que o Mauro está colocando aí. A criança, o adolescente, o adulto. Nós, em termos espirituais, até falei isso recentemente, nós estamos num estágio muito pequeno. Nós estamos na adolescência, digamos assim, do plano espiritual. Fazendo uma comparação, por favor, eu não estou afirmando isso, tá? Estou traçando um paralelo. Mas nós estamos no segundo estágio de evolução espiritual. Então, se pegarmos a nossa vida biológica, nós estamos entrando na adolescência. Então, é claro que ainda temos muitas dificuldades para entender tudo isso. Haja vista lá a questão 10 do Livro dos Espíritos. Nós já estudamos isso aqui, a questão 10. Podemos entender os mistérios da divindade? Não. Falta-lhes para isso o sentido. Então, não temos como entender isso ainda. Então, vamos caminhando devagarzinho. Lembrando Paulo, né? Quando eu era menino, eu falava como menino. Depois de adulto, deixei as coisas de menino. A gente vai crescendo e os discípulos eram, com certeza, mais adultos, aspas aí na palavra, por favor, do que nós somos hoje, com toda certeza. Ratificando essa sua fala, Valdemir, a Kate colocou lá no comentário, né, uma fala de Emmanuel, nos colocando lá como crianças espirituais ainda, né? Uhum. E é uma realidade. Nós ainda estamos engateando em termos de maturidade espiritual. Por isso, nós ainda vamos recebendo, né, na justa medida da nossa condição, as informações que nos chegam. Uhum. Angélica, você levantou a mãozinha e caiu. Quer falar conosco? Não sei se ela Fala aí, caiu. Angélica. Oi, Mauro. Tem um livro, é muito bom, não sei se vocês conhecem, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Kai Bar-Schutel. Kai Bar-Schutel. E lá ele explica isso que vocês disseram, sobre por que Jesus falava em parábolas. Quem quiser procurar lá, esse livro é muito bom, porque ele fala, inclusive, que Jesus cumpria a profecia de Isaías, quando ele falava por parábolas, né? Que é aquela parte que ele fala, certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Então, o que ele explica? Que os judeus, na sua maioria, e os fariseus, eles entendiam só a parte alegórica das parábolas. E os discípulos, eles entendiam a parte espiritual, porque, segundo Jesus, né, eles ouviam o ensino e entendiam o sentido que lhe era dado. Aí eu até recomendo esse livro, que eu acho excelente. Parábolas e Ensinos de Jesus. Os discípulos tiveram a oportunidade, né, de estar ali ao lado do Cristo, né? Sim. E ele, com certeza, trouxe, além da figuração das parábolas, o fundo pelo qual ele queria deixar o ensino. Até porque esses apóstolos, né, seriam os continuadores, né? Seriam aqueles que iriam levar adiante a mensagem de Jesus. Então, eles precisavam entender, de fato, a mensagem
para serem aqueles continuadores, né? Então, Uhum. tem todo sentido isso. Diga, Bel. Oi, gente, tudo bem? Eu estou no Frio telefone. aí, Bel? Tudo bem? Hã? Tá frio aí? Está. Está frio. Está muito frio. Eu estou frienta hoje. Ah, eu acho, por exemplo, a história das parábolas é que nem criança, né? A gente, quando vai ver livro espírita para criança, tem que ter desenho, a história é simples, né? Aí, as parábolas não só têm esse sentido de fazer uma leitura mais simples dos ensinamentos, mas também eu acho que trouxe muito para o lado real deles. Entendeu? As parábolas têm muito da vida deles de cotidiana. Então, faz eles entenderem melhor, botando para a vida deles, para o que eles conhecem. Senão, fica muito abstrato e as pessoas não entendem. E aquele negócio também que foi falado, numa parábola, tem tantas entrelinhas, e aí é o que falou, não é uma questão de privilégio, é uma questão de tipo, o que você entende, onde você está a sua evolução, né? O seu grau de evolução, ou intelectual ou moral, de você pegar todas as nuances das parábolas, tanto que conforme você vai pegando mais e mais aprendendo parábola, você vai vendo mais coisas novas, você vai vendo mais sentidos, tem gente que bota mais coisa, né? Ah, ele poderia estar falando assim, poderia estar falando disso. Então, porque a gente é um rico ensinamento numa historinha. Então, é aquilo, você pega, cada um pega o que tem que pegar, o que pode pegar, o que está na capacidade de entender, e com o tempo você vai entendendo mais ainda. É a mesma coisa que uma criança lê Joana de Ângeles, né? Não dá. Obrigado, Bel. Kardec explicando isso, Bel, ele até diz que para pescadores, ele falava do mar, falava da rede, né? Para agricultores, ele falava da vinha, ele falava da espiga, do grão. Para os que cultivavam vinho, ele falava, né? Para os pastores, ele falava das ovelhas. Então, ele falava para cada um de acordo com a sua capacidade de entendimento. Então, quando ele falava de ovelha, o pastor entendia. Ele contava historinha, e às vezes ele contava a mesma historinha. Da ovelha, da dracma perdida, era a mesma história. Só que ele trocava. Da ovelha, agora não é mais ovelha, agora é dracma. Das 10 virgens, né? Agora não é mais as ovelhas, são as virgens. Então, ele trocava esse conteúdo, mantendo o mesmo espírito, para cada povo, né? Para cada público que ele fosse falar. Maravilha. Podemos seguir, pessoal? O bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ok, é essa busca que nós estamos aí, né? Essa busca incessante de entender esse bem, né? Porque, como nós falamos anteriormente, o mal não existe como essência. Ele é apenas o reflexo das nossas escolhas infelizes. O que existe de essência e o que existe de concreto é o bem. É o amor de Deus que está aí, né? É o hálito divino, como se fala, né? No universo como um todo, em todas as coisas. Em nós também. Então, quando Kardec pergunta, né, a que definição se pode dar da moral, e aí eles respondem perfeitamente, né? Que a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Então, o que nós buscamos fazer, como a pessoa disse, a pessoa tem uma moral elevada. Por quê? Porque, normalmente, quem acompanha a vida daquela pessoa só vê a pessoa fazer o bem. É preocupada com os outros, em ajudar os outros. Então, se associa essa atividade do bem à moral, né? E aí ela continua, né? Funda-se na observância da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei de amor e caridade. Então, de novo, a gente faz essa transposição, né?
de que a lei de Deus, sendo o amor, é essa a regra do bem viver. Ou seja, o dia que nós estivermos vivendo plenamente esse sentimento, com certeza estaremos vivendo num mundo feliz. Ou até celeste, né? Quem sabe? E uma coisa que ele lembra aí, né, Mauro? É para o bem de todos. O bem não pode ser para um. Até quando o André Luiz pergunta lá no livro Ação e Reação o que é o bem e o que é o mal, o instrutor responde a mesma coisa. Sendo que todo bem é que faz para todos. O mal é que faz para um só. Porque quando eu faço para mim, eu estou deixando de fazer para os outros. E aí entra o tal do egoísmo que a doutrina tanto combate, né? Então, é para todos, não é para um só. Isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos adiante. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Aí, está claro como neve, né? Eu não vejo nem nada o que comentar dessa resposta. Então, é exatamente isso. O mal só aparece quando nós infligimos a lei de Deus. Então, a lei de amor e caridade, nós vamos fazer o mal a alguém. Por isso que as pessoas mas eu não fiz nem o bem nem o mal. Não existe neutralidade. Como dizem os espíritos, não fazer o mal, quer dizer, não fazer o bem já é um mal. Né? Então, não fiz nem bem nem mal, já fez um mal, porque deixou de fazer o bem. Né? Então, sempre teremos essa referência, né, diante das nossas ações. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos adiante. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Exatamente. Então, veja bem, o fato de Deus ter nos dado a inteligência, ele nos deu apenas a capacidade de discernir. Mas esse discernimento, ele vem com a experiência das vivências. Então, nós vamos acumulando, vamos percebendo que uma atitude teve uma consequência ruim. Então, a gente vai ter o entendimento do que é um ato mal contra o outro. E uma outra atitude, vamos perceber que fez algo de bom para alguém. E vamos associando isso ao bem. Ao passo que, depois de muito tempo, de muitas experiências, nós passamos aí a entender e a escolher qual caminho seguir, que é a fase que nós estamos hoje. Hoje, nós já compreendemos o que é bem e o que é mal. E estamos aí na luta para perseverarmos num sentido, que é o caminho do bem. De novo lá, quando estivermos no mundo de regeneração, o bem vai se sobrepor ao mal, mas ele ainda vai existir. Por quê? Porque ainda terão pessoas que não atingiram esse grau de entendimento e vão cometer lá seus deslizes, né? Mas nós já veremos uma sociedade muito diferente, onde naturalmente vamos nos deparar com a ação do bem. Então, é exatamente isso. De novo, falando sobre a página de início dos nossos trabalhos de hoje, né? Ou seja, a gradação, a sedimentação do processo evolutivo. A evolução não dá saltos. Então, ninguém vai sair de hoje, né, de terceira ordem e amanhã será dos bons. Não será. Mas nós estamos buscando esse conhecimento para que, por meio dele, a gente aprimore o nosso sentimento. E aí, consequentemente, tenhamos uma moral mais adequada. Então, é assim que as coisas vão acontecendo. Por isso, nós já estamos aqui, posso dizer, na frente, que nós já estamos buscando conhecer.
quantos existem em nossa volta que nem isso querem? Então, são aqueles que estão aí, né, um pouquinho mais atrasados, mas tudo bem, vamos em frente. É por isso que falamos que o intelectual precede ao moral, né? Nós estamos aqui querendo conhecer, tentando conhecer, para, após conhecer, poder colocar em prática com conhecimento, sabendo o que está fazendo. Exatamente. Diga, Angélica. Paulo, nós estamos numa condição que nós já sabemos distinguir o bem do mal. Aí vem o entendimento de que, quando eu não faço bem, eu já estou fazendo mal. Uhum. Então, eu pergunto, tem determinadas situações que você percebe que poderia fazer o bem, no seu entendimento, mas, às vezes, não é possível. Quer dizer, eu estaria fazendo mal de não interferir naquela situação e fazer o bem? Porque nem sempre eu posso entrar com a minha opinião, com as minhas atitudes, fazendo bem num momento que eu vejo que ele não será bem aceito. Como que é isso? Eu não fazendo bem, estou fazendo mal. Mas veja bem, olha só. Você apenas está escolhendo o momento adequado, mais apropriado, mas a intenção de fazer o bem existe. E você vai buscar a forma para fazê-lo. É diferente de você ser indiferente. Eu sou indiferente, então não vou fazer nada. Deixa a vida rolar, né? É muito diferente. Então, você percebeu, olha, não é o momento, né? Vamos esperar um momento melhor. De repente, a pessoa não está receptiva para essa conversa, mas isso não fechou teu coração para continuar e buscar a oportunidade de ajudar. Aí entraria o livre-arbítrio do outro, né? De querer aceitar ou não. Claro que sim. Jesus não fez isso com os apóstolos? Quando ele mandou em dupla os apóstolos para levar a boa nova. O que ele falou? Olha, não se preocupem com os gentios, não percam tempo com aquele povo ali que não está a fim de escutar o que vocês vão levar. Fale para aqueles que estão com o coração prontos. Jesus falou isso. Por que Jesus falou isso? Porque ele não queria saber daqueles ali? Não. Porque mais à frente viria alguém, que no caso foi Paulo, que iria falar para esse povo aí. Para os gentios. Naquele momento, eles não estavam prontos. Ok? Até o Pádua falou uma coisa importante lá na rádio. Quando Jesus, então, envia os seus apóstolos, ele pergunta, vocês têm uma espada? Se não tiver, venda a capa e leve uma. Né? Proteção. Por quê? Eles eram vistos e, se pegos, ou eram violentados, né? De alguma maneira, eram rechaçados. Então, não para que eles agredissem, forçassem pela espada alguma coisa, mas que, se viesse alguma agressão, eles pudessem se defender. Então, veja como foi Jesus, né, sensato. E a mesma coisa. Hoje, não estou dizendo que todo mundo tem que andar com espada, não, tá, gente? Mas só estou explicando como Jesus foi prudente. Então, olha só, aquele pessoal ali não vai agora, porque vocês vão arrumar confusão e não vão chegar a lugar nenhum. Vão levar a mensagem para esse grupo aqui que já está pronto para receber essa mensagem. Vai lá e faça esse trabalho. Mais adiante, outro virá e que eles ouvirão. Então, é dessa maneira. A pessoa está muito irritada, cabeça cheia, não quer ouvir falar sobre isso. Ok, guarda. Mas isso não significa que você fechou o coração para ajudar. É completamente diferente. Entendi. Aguarda o momento certo e você leva a ajuda. Aí, Angélica, resposta da questão 628, que nós lemos agora há pouco. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. Então, não adianta querer colher o fruto sem que ele esteja maduro, porque ele vai apodrecer. Essa é a ideia do Cristo. E quando ele falou lá para
para não ir de pregar aos gentios, mesmo ao povo escolhido, ele diz: quem não quiser ouvir, saia, sacuda o pó da sua sandália e siga em frente. Vai falar para quem quer ouvir. Quem não quer, vai ter a eternidade para mudar de ideia. Então, mas é o que o Mauro lembrou. Nós já temos essa ideia de ajudar. Às vezes, atropelamos em termos de tempo, de oportunidade. Precisamos também ser sensatos para fazermos na hora certa. Diga, Vitória. Verônica. Oi, Mauro. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Mauro, você pode repetir para mim, quando você fala da espada, e onde está essas palavras para mim poder ler? Olha, onde está eu não sei de cabeça, mas eu posso procurar depois e te mando. Tá bom. Isso está na passagem... No Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, né? É. Quando Jesus encaminha os apóstolos em duplas para levar a boa nova. E nesse momento, então, lá, ele descreve que Jesus fala para os apóstolos perguntando se eles tinham espada. E quem não tivesse, que vendesse a capa para poder ter a espada. Por quê? Na época de Jesus, os cristãos, principalmente no início, eram perseguidos, né? E para que eles pudessem se defender, eles teriam, então, a espada. Não para como um artefato, um objeto de persuasão pela força. Não que partissem dos apóstolos a ação agressiva, mas que eles pudessem se defender caso sofressem uma violência. Então, é isso que está lá no Evangelho de Lucas, como o Valdemir referiu aqui. Lucas 22, 36. Valeu, obrigado. Então Jesus os adverte. Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem. E quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Lucas 22, 36. Obrigado, Valdeni, já anotei aqui, obrigada. Podemos seguir? Vamos adiante. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando, na realidade, pratica o mal? Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. É isso, né? Aqui na minha tradução diz assim: Jesus disse: fazei ao próximo o que desejarias que ele vos fizesse. Tudo se resume nisso, e assim não vos enganarei. Então é isso. Não queira para o próximo, né, aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Bom, essa é a regra. Simples assim, né? Então, se você faz alguma coisa a alguém e que você acha que também poderia você sofrer a mesma ação, você não vai ter esse tipo de dor na consciência, né? Você está vibrando igual. Agora, quando você já tem um outro pensamento, né, e você age contra o teu próximo, aí você cai nessa máxima que está aqui. Como é que você deseja o mal para o próximo, mas quando é para você, você não aceita ou não quer para você? Então, aí está um erro. E nós precisamos mudar essa forma de entendimento, né? Quando nós não temos esse entendimento, nós caímos ainda na condição do ignorante, cuja lei de misericórdia leva em consideração. Por que ele fez aquilo contra alguém? Porque ele não tinha essa noção, ele não sabia que aquilo ali seria algo ruim contra alguém, até porque, se fizesse com ele, talvez entendesse também que estaria correto. Então, se está correto para mim, eu acho que está correto para o outro. Quando nós já temos esse discernimento, né, que queremos o mal do outro por pura ou vingança, ou qualquer outro sentimento menos feliz, aí nós estamos incorrendo nesse erro. Porque eu já sei, eu tenho entendimento, se eu não quero para mim, eu não devo
praticar ou desejar isso ao próximo. Diga Mauro, aí. Oi. Oi, Verônica. não. Posso falar? Tem alguém na minha frente? Tem, mas pode falar, depois aí a gente passa para aí. Ô, Mauro, veja bem, quando você disse, né, que está escrito no livro, o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Sendo que, vê se você raciocina junto comigo, quando a gente chama a atenção do nosso próximo, ou de um parente, ou de um amigo, seja o que for, para uma correção, quem somos nós, né, para corrigir alguém, porque nós ainda não estamos nesse patamar. Mas quando a gente faz isso, a gente não está agindo pelo mal. Por exemplo, eu vou chamar a atenção da pessoa porque eu estou vendo que está errando e não é, ela não pode fazer isso. Aí eu vou lá e chamo a atenção. Eu estou agindo assim, como se diz, está errada essa forma de eu agir? Não. Você não está buscando fazer o bem, orientando a pessoa para não fazer o errado? Mas tem gente que pensa... Onde está, nessa atitude, a agressão ao próximo? Nas palavras. Não. Por exemplo, eu acho que eu não estou sabendo me explicar. Talvez a forma como você está levando essa orientação possa ser melhorada. Aí é a forma, como você falou, as palavras. Mas muitas das vezes Jesus também não foi duro nas palavras? Quando foi necessário? Foi. Jesus falou para Pedro, afasta-te de mim. Satanás. Né? E aí? E aí? Foi o momento, foi a palavra adequada, no tom adequado, né? Para aquele momento. Mas em momento algum Jesus quis o mal de Pedro por causa disso. É isso que eu acho que você deve estar confundindo nesse sentido. Não, porque é aquele negócio, às vezes, por exemplo, eu chamo a atenção, né, de uma coisa ou outra, mas quando eu paro para pensar, eu falo, puxa vida, eu não queria que isso acontecesse comigo, eu não queria que ninguém chegasse para mim e me chamasse a atenção dessa forma. Porém, eu já evito, às vezes, de fazer certas coisas para que eu não seja chamada a atenção, mas em certo... pode falar. Você concorda que se você estivesse no lugar daquela pessoa e alguém lhe chamasse a atenção para evitar que você errasse, você não gostaria que isso acontecesse com você? Eu gostaria que acontecesse. Então, o que você está se referindo é com relação às palavras escolhidas. Então, a forma pode ser outra, mas a forma só será outra no momento em que nós alcançarmos esse entendimento. Eu posso escolher melhor as palavras, eu posso escolher melhor o tom, mas isso depende da situação. Muitas vezes a situação vai exigir, de forma mais contundente, uma abordagem, porque senão não vai refletir o efeito que se quer e o prejuízo vai ser muito maior lá na frente. Exato. Imagine uma criança, né, uma pessoa qualquer que está à beira de dar o próximo passo para o abismo. Você vai falar como? Eu vou gritar. Tem que ser uma coisa contundente para que a pessoa, né, pare imediatamente para evitar um mal maior. Depois você pode, me desculpe ter falado dessa forma, mas, né, se não fosse assim, talvez algo tivesse acontecido de um prejuízo. Você vai lá, se retrata e ótimo, vamos em frente. Mas a sua intenção não foi prejudicar a ninguém, pelo contrário. Foi por meio de uma chamada de atenção você evitar um mal maior. Entendi. Entendeu? Diga aí. Entendi. Tudo é a forma de se falar. Entendi. Fundamentalmente, como já nos fala a Joana, né? Entendi. Eu ia perguntar o seguinte, Mauro e Valdenir, tem uma passagem bíblica que diz que Paulo de Tarso era o vaso escolhido. Se não estou enganada, eu acho que foi Cristo mesmo que disse que ele era o vaso escolhido. Eu pergunto, assim, será que não era todos
que vieram para ajudar nessa tarefa do Cristo, será que todos não seriam vasos escolhidos? Veja bem, estou perguntando porque eu me recordo que toda passagem, quando João e André convidaram Jesus passou e convidou o João e o André, e foi um convite irrecusável, eles falaram. Foi um convite irrecusável. Convidou uma vez, passou pela praia e eles largaram tudo e saiu. Com o Tomé lá na coisa do vinho, lá da vinha, mesma coisa. Quando Jesus convidou o Pedro, o Simão Pedro, foi a mesma coisa. Convidou e ele largou tudo e abraçou a causa. Eu pergunto, será que todos eles não eram vasos escolhidos, já que vieram essa egrégora de espíritos de luz para ajudar Cristo nessa tarefa? Porque, veja bem, quando o anjo apareceu para Maria, mãe de Jesus, ela não titubeou. Hoje, se eu viesse, me aparecesse um anjo e perguntasse, ô Iria, você quer ser a mãe do Salvador? Eu dizia, amanhã, volta amanhã que eu vou pensar. Maria não pensou, não titubeou. Ela não, eu acredito assim que devia ser de um espírito muito elevado já. Eu acho que vieram todos eles organizados nessa missão. Vocês não acham isso? Mauro, me permita aí um comentário, antes Pode de comentar. você falar. Ô, Iria, não dá para pegar uma frase de Jesus e analisar um contexto. É preciso que a gente contextualize essa frase dele, quando ele falou, onde ele falou, com quem ele falou, em que situação ele falou. Eu posso imaginar aqui, eu não vou afirmar, tá? Mas eu posso afirmar aqui. Ele estava se referindo, como o Mauro lembrou agora há pouco, aos gentios. Paulo é o escolhido para ir aos gentios, porque ele é grego, ele fala grego, ele é doutor, ele é instruído, ele é filósofo, ele pode ir lá para a Grécia e discutir com os filósofos. Eu estou imaginando uma hipótese do Paulo ter sido escolhido nessa situação. Mas é só, de novo, né? É a minha percepção, a minha interpretação. Não sei se aí o Mauro talvez tenha outra, e quem tiver outra, por favor, coloque aí, porque a gente vai enriquecendo o debate. Não, eu vejo lógica na fala da Iria. Claro que Jesus, ao vir, outros já estavam aí, colaboradores de Jesus, para que isso acontecesse. De novo, aquilo que nós estudamos na semana passada do cego de nascença. O que Jesus falou lá? Ele não é culpa dele, nem culpa dos pais, mas ele veio para que eu pudesse fazer aquilo que o Pai me mandou. Então, assim como este cego de nascença, que Jesus vai lá e devolve a visão, outros também, colaboradores de Jesus, vieram para mais próximo dele ser o continuador. Porque se não houvesse isso, teria terminado com Jesus a sua mensagem, né? Por que se propagou? Porque tiveram aqueles, né, os mártires do cristianismo, que levaram até a última consequência a bandeira do cristianismo. Então, sim, de fato, eu concordo que cada um veio desempenhar um papel, né? Quanto à questão da aceitação imediata, alguns aceitaram, outros não. José lá não teve que ser chamado a atenção lá no sonho, que ele estava querendo sair fora. Que história é essa, minha noiva, né? Vai aparecer, né, grávida do anjo? Que papo é esse? Né? Então, como a gente não sabe os bastidores de todos, né? Por exemplo, Tomé, né? Ele também botava um pezinho atrás, não aceitava de pronto, não. Espera aí, eu tenho que ver para crer. Né? Então, claro que cada um teve o seu papel, teve a sua tarefa, mas, com certeza, vieram para serem aqueles continuadores que Jesus preparou para que o cristianismo pudesse ser espalhado, né?
e a partir dali, então, ganhou o corpo naturalmente. Tudo Ô, bem? Mauro, Oi. só para complementar mais um pedacinho, e tem uma outra passagem também, que me veio à memória agora, quando o menino Jesus estava com 12 anos, ele perdeu-se da mãe lá e do pai na era da Páscoa lá, e encontraram ele, né? Não sei, 2 dias depois, não sei quanto tempo depois, encontraram ele lá pregando no templo, ensinando os doutores da lei. Não sei se foi bem assim, porque é meio enfeitada a coisa. E aí a Maria encontra com o filho, mas meu filho, por que tu fez isso com a gente? Perdeu-se de nós estávamos te procurando. E ele diz para ela a mesma coisa que ela diz quando ela pediu para ele fazer o milagre do vinho. Ela pede, ele pede, mas mãe, se não for agora, quando será? E depois, quando ele foi lá fazer o vinho, ele não queria fazer o milagre do vinho, que era o primeiro. Ele disse, mãe, ainda não chegou a minha vez. E ela repetiu a mesma coisa para ele, por isso que eu digo, eu acho que eles já vieram combinados lá dos mundos celestes. Mas claro, Iria, mas é claro que sim. Isso é óbvio. Então, ali todos vieram acertados para esse trabalho. Não tem dúvida quanto a isso. Todos. Todo mundo ali foi escolhido. O que ele está falando todos foram escolhidos. Ele está falando Paulo foi escolhido para uma missão especial, porque ele precisava de um agente especial para aquela missão, que era para ir falar aos gentios. Os outros falavam para o povo de Israel, as ovelhas transviadas da casa do Pai, como ele diz lá no texto. Olha, uma situação mais próxima de nós é a própria doutrina espírita. Quantos vieram antes para preparar a sociedade de forma adequada para que o espiritismo viesse? E, de novo, vamos para a página de hoje. Tudo ao seu tempo, né? E nós estamos ainda nessa metodologia, e sempre será assim. Nós estamos caminhando aí para o mundo de regeneração. Quantas coisas estão sendo feitas para que preparação dessa virada de chave, né? Muitas coisas. A gente, às vezes, nem percebe o que está sendo feito. Quem poderia dizer que uma Revolução Francesa seria porta para que o espiritismo depois viesse a surgir? Porque foi por meio desse movimento social que houve a abertura na França, que surgiu o iluminismo, e que a ciência teve vez, que a filosofia teve vez. Então, a gente não sabe, quer dizer, não é que não saiba, né? Nós estamos vivendo o olho do furacão da mudança. Então, o processo está acontecendo e somos contemporâneos dele. Nós não estamos vendo isso pelas páginas da história. Nós estamos vivendo a página da história, a construção dela. Então, às vezes, de fato, nos causa estranheza, mas depois tudo fará sentido, né? Ok. Então, vamos parar aqui, né? Já está no nosso horário. Vamos parar na pergunta 633, não é isso? Isso. Exato. 633, ótimo. Maravilha. Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? A Gláucia. Olha a Gláucia aí na sala, gente. O pessoal estava com saudade dela aí, ó. Gláucia está de volta. Falei dela semana passada. Cabelos compridos. Tudo bom? Saudade de todo mundo também. Nós também, saudade de você, Gláucia. Obrigada. Faça a nossa prece, então. Tá bom. Querido Mestre Jesus, que Tu nos ilumine, possamos assim agradecer esses estudos, a oportunidade de estarmos todos unidos aqui em Teu nome, celebrando Teu nome, nos abrindo para os novos aprendizados, antigos até aprendizados, né? Que possamos agora dar o primeiro passo, dar para nossa mudança pessoal,
nossa mudança interior. Que possamos ter Tu em nossos pensamentos, em nossos dia a dia, em cada momento, nos ligando a Ti. E assim agradecemos a toda a espiritualidade presente conosco durante os estudos, que nos intuem, que nos ensinam, nos acompanham nesses estudos semanais. E agradecemos a todos que estiveram presentes. E em nome de Jesus, graças a Deus, possamos ter uma boa noite. E, se Deus permitir, nos encontrarmos amanhã novamente. Graças a Deus. Obrigado, Graça querida. Muito Obrigado bom a estar aqui. todos. Desculpe a minha ausência. Nada, só foi sentida. Que bom que você está de volta. Obrigada. Um beijo a todos, pessoal. Beijão. Até amanhã, Tchau, tchau. nosso estudo do Evangelho, tá bom? Fiquem bom. com Deus, uma semana feliz para todos. Sim, seja. Boa noite a todos. Beijão. Boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã.